Oi, 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 tudo bem com você? Hoje nós estaremos lendo um tema que vai falar por que o sofrimento, né? E eu quero neste momento estar compartilhando com vocês a palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5 diz assim: a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que nos deu. Pois bem, Paulo, ele está falando nesses versículos sobre os benefícios que o sofrimento traz em nossas vidas. E hoje eu quero estar falando um pouquinho com você o porquê que nós sofremos. Muitas pessoas perguntam, né, de onde está Deus, né, no mundo de hoje cheio de sofrimento, cheio de mortes, de injustiça, né? Cadê o Deus que as pessoas tanto falam? Por que existe tanta pobreza? Por que existe tanta mortes, né? Tantas doenças, tantas coisas ruins, violência, né? A gente vive num mundo cheios de choro, cheio de sofrimento, de agonia. E muitas pessoas perguntam: cadê Deus? Onde está esse Deus? Que as pessoas falam que é um Deus de amor, que é um Deus bondoso, né? E é interessante a gente pensar que algumas pessoas escolheram negar a existência de Deus, né? Por imaginar esse Deus, né, permitindo essas coisas acontecer. Outras pessoas, né, outras creem que Deus até existe e não querem se aproximar dele, porque não creem na sua bondade. Veja bem, acredita que Deus existe, mas prefere ficar longe, porque não creem na bondade de Deus, né? Outras pessoas, né, acreditam que Deus, apesar do seu poder, da sua bondade, Deus ele é capaz de usar o mal para o bem poder acontecer, né? Mas é interessante a gente refletir um pouquinho hoje, né? Mas por que o sofrimento? Por que o sofrimento existe? Para que o sofrimento existe? A Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está sobre o controle de Deus. Tudo que acontece não passa desapercebido de Deus. Mas algumas vezes Deus ele permite que sejamos alvo de pessoas más, de desastres naturais, de doenças, de sofrimentos. Isso para nos dar a oportunidade de crescermos e de nos amadurecermos. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E é interessante se pensar que o sofrimento, ele nos dá a oportunidade desse crescimento e desse amadurecimento para o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, para que sejamos diferentes, né? E quando nós estamos passando por algum conflito, por algum problema, por alguma dor, é nesse momento, né, que a gente tem a
percepção de olharmos para dentro de nós mesmos, né? Buscando dentro de nós, né? Nos autoconhecermos. Para quê? Para que haja em nossa vida um amadurecimento e um crescimento. Isso a Bíblia nos mostra. Basta só a gente ver a história de Jó, né? A história de Jó, o que aconteceu na vida do Jó, o sofrimento, o tamanho que ele passou quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele perdeu praticamente toda a sua família, né? E ficou doente, ficou só com sua mulher e os seus amigos que o acusavam, né? Dizendo que ele estava em pecado. E isso muitas vezes acontece com a gente também. Quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de conflito, por algum tipo de problema, nós, cristãos, né, que conhecemos a Bíblia, que acreditamos nesse Deus, a gente sempre acende aquela luzinha que nos faz pensar que a gente está sendo o quê? Castigados, porque a gente fez algum tipo de alguma coisa errada, né? E isso não é verdade, porque a gente vê na Bíblia vários exemplos de pessoas que sofreram, de pessoas que eram corretos, obedientes a Deus e tiveram um sofrimento muito grande, não era por causa do pecado, mas a Bíblia relata que era para a glória de Deus, né? E é interessante também, né, a gente pensar que isso faz diferença na vida da gente. Paulo, quando ele falou que a gente deveria se alegrar nas nossas tribulações, no nosso sofrimento, não é para a gente se sentir feliz porque está sofrendo, mas para que a gente sinta-se feliz porque existe o nosso Deus que pode nos livrar, que pode nos dar a vitória, que pode nos ajudar num momento tão sofrido, num momento tão doloroso, num momento de tanto sofrimento. Muitas vezes, né, quando nós estamos sofrendo, a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, que Deus está longe, né? Que Deus não nos escuta, que Deus não está vendo o que a gente está passando. E é nesse momento que a gente precisa lembrar que o sofrimento, ele nos dá sempre a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de conversarmos mais com Deus, de colocar os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos desafios, né? A gente entregar tudo nas mãos de Deus e esperar sim o momento certo para que Deus possa nos ajudar. É interessante também pensar que outro motivo pelo qual a gente passa por sofrimento neste mundo, né, que vivemos, é que a Bíblia também nos mostra que Deus permite o sofrimento em nossa vida para nós nos moldarmos. Isso mesmo. Os treinadores de esporte, eles gostam muito de falar uma frase que diz: sem dor, sem vitória. Veja bem, né? Os treinadores, eles dizem isso: se não tiver dor, não tem o quê? Não tem vitória. Porque os atletas, eles têm que partir para quê? Para se exercitar, para se acordar cedo, para ter cuidado na alimentação, nos treinos, e isso tudo causa dor, e isso tudo causa o quê? A pessoa precisa ter persistência, precisa fazer, precisa renunciar a muitas coisas. E quando a gente pensa na nossa vida, né? Quando vem os sofrimentos, quando vem as dores, a gente precisa pensar que a gente vai passar por aquelas dores, a gente vai ter a vitória no final é que a gente vai ver a diferença do que aconteceu, como a gente conseguiu passar e o que a gente conseguiu aprender naquilo tudo, né?
os benefícios de um atleta será sempre o quê? Vitória, né? E aí a gente fica pensando, e os benefícios do sofrimento na vida da gente, né? O que dizer quando os problemas chegam, né? Quando o choro, quando os conflitos, quando a morte, né? Chega na família da gente e a gente passa por tanto sofrimento, por tanto choro. Quando acontece, quando a gente passa por doenças, quando acontece, quando a gente perde emprego, que está com dívida, que está com tantas coisas para pagar e a gente não tem de onde tirar nem com quem contar, né? Então, o que acontece? A gente precisa lembrar, né, que muitas vezes, nós estamos sofrendo e nós não estamos pensando que Deus ele está atento aos nossos sofrimentos, às nossas orações, e Ele, no momento certo, Ele vai nos ajudar a passarmos, né? A passarmos por todo esse deserto que a gente passa quando estamos sofrendo. Eu fico pensando aqui com meus botões, vocês já imaginaram que se a vida da gente fosse uma eterna alegria, né? Alegria, a gente não tivesse nenhum dia de luta, nenhum dia de sofrimento. Que coisa mais monótona seria, né? A vida, ela nos vem a cada dia, a cada momento, ela nos traz surpresa, né? Surpresa, a vida da gente é como se fosse uma caixinha de surpresa, ela está sempre nos surpreendendo. Mas uma coisa é certa, tudo na vida passa. Tudo passa, nada é eterno, nada é para sempre, né? Então o sofrimento que hoje a gente chora, o choro, os conflitos, os problemas, eles não são eternos, eles vão passar. E o que é que vai ficar depois que eles passarem? Amadurecimento, aprendizado, a experiência, e tudo isso vai ficar para quê? Para que a gente possa ajudar as outras pessoas quando a gente se deparar com pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento, pelos mesmos problemas que nós. Então que a gente possa pensar, né, nesse tema, por que o sofrimento? O sofrimento na nossa vida nos faz amadurecer, nos faz crescer, nos faz nos tornarmos mais gente, né? Capaz de sentir o sofrimento do outro, capaz de ajudar o outro a melhorar a sua vida ou o momento difícil que esteja passando. E a frase dessa semana que eu gostaria de deixar para você pensar um pouquinho diz assim: o quão pesada for a sua carga, lembre-se que nem todo sofrimento é eterno nessa vida. Nem todo sofrimento, nenhum sofrimento é eterno. Tudo na vida passa. A felicidade, o sofrimento, a tristeza, a vida, a morte, tudo vai passando. E cada coisa tem o seu tempo debaixo da terra. Vivemos num mundo decaído por causa do pecado, né? O sofrimento faz parte do pecado do homem, né? Da queda de Adão, da queda de Eva lá no Jardim do Éden. O sofrimento veio como é que eu posso dizer? Como consequência do pecado dos dois. E a gente, enquanto vida tiver, a gente vai passar e vai viver por esse mundo como uma caixinha de surpresa. Hoje estamos indo, amanhã a gente pode estar chorando. Hoje estamos felizes, amanhã a gente pode estar triste. Mas o mais importante de tudo isso é que tudo que a gente venha passar, sofrer, sentir, que a gente viva, sinta para a glória de Deus, colocando nas mãos de Deus, né, a nossa vida e a esperança que dias melhores virão.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Deus quiser. Fica na paz de Jesus, amém?